Pastor, o senhor conhece aquela expressão cashback? Rapaz, essas coisas chegam assim, eu tenho que aprender com você, ué. Cashback é o seguinte, é um programa de fidelidade que você gasta na compra de um produto e você ganha uma porcentagemzinha de retorno em dinheiro para isso. E será que Deus oferece cashback ou programa de pontos e milhagens para trocar por bênçãos? Fica aí que a gente já vai falar sobre isso. Olá, tudo bem com você? Olá, pastor, como é que vai? Que privilégio, Thiago, estar com você mais uma vez aqui. Cashback, coisa chique, hein, rapaz? Pois é. Pois é. E eu acho que eu consegui segurar a atenção do povo para essa pergunta. Vamos lá. E se você está aí, tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, aproveita, manda um e-mail para a gente com a sua pergunta, a gente vai ficar muito feliz com a sua participação, tá bom? Então, vamos tratar desse assunto. E essa pergunta veio do Felipe Martins, pastor. E ele pergunta, pastor, nós temos crédito com Deus quando nós o obedecemos e por isso ele nos atende? Ô Tiago, obedecer a Deus pavimenta o caminho das bênçãos de Deus, isso é certo. Na mesma medida que desobedecer a Deus fecha portas, bloqueia caminhos para as bênçãos virem. Porque não há bênção na desobediência e há bênção na obediência. Mas a ideia de ter crédito com Deus não tem nenhum amparo no ensino bíblico. O Senhor Jesus Cristo disse que, mesmo que eu faça tudo que me for ordenado fazer, eu não passo de um servo inútil. Tudo que eu tenho e tudo que eu recebo não é fruto do mérito, mas fruto da graça. E graça é um dom imerecido. Então, a ideia de que eu vou obedecer para ter cashback, para ter bênção de volta, para eu estufar o peito, ó Deus, eu mereço, hein? Olha para mim aqui que eu sou o cara, hein? Então o Senhor faz favor de me dar o que eu mereço, porque eu sou maravilhoso, eu sou obediente, eu faço... Lembra do filho pródigo, do irmão mais velho? Olha, há tantos anos eu te sirvo, nunca transgredi um mandamento teu, eu trabalho... Aliás, eu me sacrifico, nem um cabrito eu tenho para comemorar com os meus amigos. O senhor nunca fez uma festa dessa? Eu nunca fiz uma festa dessa para mim. Então, era a ideia farisaica do mérito, que eu sou bom, eu mereço, eu faço por onde. O céu não é um presente, é uma conquista, é um troféu que eu vou ostentar pelo resultado do meu trabalho e do meu mérito. Está completamente fora do princípio do Evangelho. Nós não temos nada a reivindicar a Deus a não ser clamar por misericórdia e compaixão. Esse é o ensino da Bíblia. Em seguida, nós temos então a pergunta de Ruth de Paula. Pastor, podemos fazer voto a Deus para conseguir algo ou isso seria barganhar com Ele? Bom, primeiramente nós podemos fazer votos a Deus. A Bíblia diz que nós podemos fazer votos, mas devemos cumpri-los. Nós podemos fazer votos diante de alvos, propósitos, algo que você anseia ardentemente. Por exemplo, Ana fez um voto para Deus. Ela era estéril, ela queria ser mãe. E ela fez um voto para Deus. Ó Senhor, se tu me deres um filho varão, eu vou devolver para ti. Eu não quero um filho para mim, eu quero um filho para a tua glória. E Deus ouviu a oração dela. Pessoalmente, Tiago, eu sou fruto de um voto da minha mãe. A minha mãe foi colocada contra a parede para fazer uma escolha entre a vida dela e a minha vida. E ela fez um voto para Deus e disse, Deus, se tu poupares a minha vida e o meu filho, eu vou consagrar esse filho para ti. A Bíblia traz a ideia de votos, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Agora, é claro que uma pessoa não deve fazer voto no sentido de barganhar com Deus. Deus não é Deus de negócios que se assenta num balcão, numa mesa de negociação e dizer o seguinte, se você me der isso, eu te dou aquilo. Ou eu vou fazer esse voto para conseguir aquilo outro, no sentido de oferir vantagens, né? Não, voto é um compromisso que eu faço com Deus por uma causa que eu tenho diante de Deus, legítima, lícita, com propósitos sublimes, que tragam glória para Deus e bênção para as pessoas, é legítimo. Agora,
jamais com essa ideia mercantilista da fé. Eu vou fazer isso para ter aquilo. Sobretudo hoje, quando as pessoas fazem negócios assim, visando lucro, né? Deus não é um negociante. Deus é o Deus abençoador. Ele tem toda sorte de bênção. Quando eu faço um voto para Ele, eu estou me colocando nas mãos dEle, para ser um instrumento nas mãos dEle, para ser usado por Ele, para que aquilo traga glória para Ele e testemunho para o Evangelho. A motivação tem que ser santa e não mercantilista. Obrigado, pastor. Nós vamos então para a terceira pergunta do programa de hoje, que vem de Cleto Lourenço, ele é de Presidente Prudente, em São Paulo. E ele pergunta, pastor Hernandes, sobre o inferno. Ele quer saber se o inferno é eterno. Bom, essa é uma palavra complexa e até constrangedora, né? Você tem hoje segmentos que negam a existência do inferno, outros dizem que o inferno é aqui mesmo, outros afirmam que o inferno é uma linguagem apenas para descrever o mundo dos mortos, a sepultura. Mas quem mais falou sobre o inferno, Tiago, na Bíblia foi Jesus. E as figuras que Jesus usou para descrever o inferno é choro e ranger de dentes, trevas exteriores, banido para sempre da face de Deus, atormentado pelo século dos séculos, o fogo que não se apaga, o tormento que não tem consolo. Assim como a bem-aventurança é eterna, também a condenação é eterna. Jesus ilustrou isso de uma maneira mais clara lá em Lucas 16, com aquela história e até parábola do rico e do Lázaro. O rico vivia regaladamente nos seus banquetes, ostentando as suas vestes, com a sua mesa farta, com seus convivas, vivendo regaladamente. Não diz a Bíblia que o rico era ladrão, não diz que ele era corrupto, não diz que ele era assassino, não diz que ele era prostituto, diz que ele vivia uma vida regalada. E jazia à porta dele um mendigo chamado Lázaro, cheio de chagas. Os cães eram os seus amigos que vinham lamber-lhe as feridas, ardentemente desejoso de comer as migalhas que caíam das mesas. O que era migalha que caiu das mesas? Naquela época não tinha todos os aparatos que nós temos hoje, de um guardanapo de linho, né? Então as pessoas comiam as carnes pegando e limpava a mão gordurosa com aquela massa do pão e jogava fora. Então o Lázaro estava ali querendo comer aquelas migalhas. Nem isso lhe era dado. Diz a Bíblia que morreu o Lázaro e foi escoltado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu o rico e foi sepultado. Está escrito, no inferno, estando em tormentos, viu Lázaro no seio de Abraão, e disse, pai Abraão, manda Lázaro que molhe o dedo em água e venha refrescar minha língua, que está em chamas. E a resposta foi, olha, tem um grande abismo entre nós e vós. Os que querem passar daqui para lá não podem, nem os de lá para cá. Ou seja, o destino é eterno e irreversível. Então, pode ser duro, Tiago, falar sobre o inferno? Pode ser, mas pior do que falar do inferno é ir para o inferno. Então, falar do inferno, alertar sobre o inferno, não é um ato de crueldade, é um ato de misericórdia, alertar as pessoas enquanto é tempo, porque no momento que a pessoa morre, não tem mais alternativa. A Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Morreu o ímpio, vai ressuscitar na impiedade para ficar eternamente no sofrimento. Morreu o pio, salvo, vai viver a vida eterna de desfrute do gozo eterno para sempre. São dois caminhos, são duas portas, são dois destinos. Ou céu ou inferno, ambos eternos. Pastor, muito obrigado então pelos esclarecimentos de hoje. Eu quero agradecer também ao Felipe, à Ruth e ao Cleto que mandaram suas perguntas no programa de hoje.
E gostou do programa de hoje? Clica aqui embaixo no curtir e no inscreva-se também. É de graça, então você já está aí no YouTube, aproveita. E segue a gente, né, pastor? Exatamente. E segue a gente também na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, não é mesmo? Exato. Olha, gente, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pastoreada pelo reverendo Arivaldo Dias Casimiro, e eu tenho o privilégio de ser um dos pastores colaboradores da igreja, é uma igreja bíblica, é uma igreja missionária, é uma igreja contemporânea, uma igreja fiel e relevante. No domingo nós temos 4 cultos e uma escola bíblica dominical. Na segunda nós temos conexão com Deus. Na terça, Mulher e Esperança. Na quarta, curados pela palavra. Na quinta, grande comissão. Na sexta, vigília de oração. No sábado, as sociedades internas se reúnem para as mais diversas atividades. Uma igreja dinâmica e operosa. Se você mora em São Paulo, venha para cá, participe com a gente. Se você mora fora de São Paulo, você pode acompanhar toda a programação da igreja pelo canal do YouTube da igreja e pela IPP-TV. Programação 24 horas para abençoar a sua vida. Então, estamos juntos, contamos com você. Venha para cá, participe com a gente. É um privilégio ter você. Tiago, é bom demais estar aqui com você, viu? Que legal, né, pastor? E estamos encerrando, mas na semana que vem tem mais, né? A gente se encontra semana que vem. Tá certo. Um grande abraço, Tiago. Um grande abraço, gente.